Seja muito bem-vindo ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo de muitos, porque o que eu tenho para dizer é para você, que é mãe de adolescente e que está tendo dificuldade de lidar com ele. Então, esse canal, ele busca o quê? Trazer posicionamento para essa mulher, né, que é mãe, e trazer também informações relevantes sobre maternidade, principalmente sobre a maternidade na fase da adolescência. Então, se você é mãe de adolescente, já faz o seguinte, já clica aqui, já se inscreve nesse canal, que vai ter muita informação aqui, conteúdos para você adquirir conhecimento sobre essa fase, mas também vai ter acompanhamento, porque eu tenho uma mentoria que acompanha por 6 meses uma mãe que quer sair de perder o autocontrole para se controlar e passar a ter uma relação mais harmoniosa, passar a ter direcionamento para levar esse adolescente a ser uma pessoa também emocionalmente saudável. Então, neste canal, neste vídeo de hoje, nós vamos começar a falar sobre emoções. Por que, Sara? Por que falar sobre emoções? Porque nos meus atendimentos, eu percebo que muitas das mães, quando vão lidar com seus adolescentes, elas perdem o fio da meada por conta de deixar-se levar pelas emoções, certo? Então vamos entender primeiro o que significam emoções. Você sabe dar nome? Quando você está estressada, você coloca ali no pacote de estresse. Tudo que é emoção que para você é ruim é estresse. Mas será que é isso? Então vamos nomear aqui algumas emoções que fazem com que a gente perca o fio da meada e comece a transbordar no nosso comportamento o resultado dessas emoções. Então vamos lá. Tristeza. Quando você está triste, como é que você reage? Você já parou para pensar nisso? Pois bem. Quando você está frustrada, como é que você reage? Quando você está com raiva, como é que você reage? Quando você está com medo, como é que você reage? Por que a gente precisa falar isso? Porque essas emoções, elas têm características diferentes. E já começa pelo nome diferente. Quando você está com medo, você está com uma emoção. Quando você está com raiva, você está com outra emoção. E podem ser concomitantes. Primeiro veio o medo, depois veio a raiva, depois veio a frustração. E aí são comportamentos diferentes para essas emoções diferentes. E por que eu estou falando com você, especificamente você, meu amor, que é mãe de adolescente? Por que para você é mais importante ainda saber sobre emoções? Porque até então, enquanto seu filho ainda era pequeno, essas emoções, elas iam se entrelaçando no seu dia a dia, não é? E aí você tinha comportamentos com ele tinha uma reação, mas que você ainda controlava, certo? E aí ficava tudo por isso mesmo, passava dia, passava mês, passava ano. Hoje, com seu adolescente, eu sei que é diferente. Hoje ele reage ou à altura ou se sobrepondo a isso, não é verdade? Então, o que acontece? Para você hoje, fica difícil lidar. Porque essas emoções, enquanto suas, simplesmente, você estava reagindo, você estava fazendo, você estava investindo contra esta criança, que hoje não é mais criança, e por vezes você usava de palmada, de bota de castigo. Hoje já não tem mais esse artifício, não é? Não tem mais esse artifício, acabou esse artifício. E aí você faz o quê? Aí ou você desiste de falar,
Chega, não vou falar mais nada. Ou você vai procurando formas de silenciar esta pessoa, porque ela não está reagindo às suas emoções como reagir. Hoje ele está ou se igualando ou se sobrepondo a essas suas emoções. Então, o que a gente pode fazer para melhorar essa situação? Primeiro é dar nome aos bois. Sabe quando você pensa assim, eu preciso comprar uma coisa, mas eu esqueci o nome daquele negócio. Lembrei. Não fica mais claro? Quando você precisa de um ingrediente, por exemplo, mas você não sabe o que é. Aí uma pessoa fala assim, olha, bota isso que vai ficar... E você fala, meu Deus, mas é isso. Aquele gostinho que eu estava precisando era disso. Não é muito fácil? Não fica muito mais palpável? Não fica muito melhor de se administrar quando você sabe do que você está falando? Pois é, com as suas emoções é a mesma coisa, amor. Impossível você lidar com o adolescente se você não sabe quais são as suas emoções, porque o seu adolescente, amor, é pura emoção. É ou não é? Pura emoção. É o tempo todo oscilando entre acessos de raiva, melancolia, tédio. E aí, por vezes, por você não encontrar maneiras de entender quais são as suas emoções, você ou menospreza a emoção dele, ou fica ali, meu Deus, o que eu faço agora, gente? Eu faço de tudo, mas não dá certo. Sendo que você não sabe nomear as emoções e, consequentemente, o que elas causam. Então, entenda uma coisa, meu amor. Coloca aí no papel quais são as emoções diárias que você se depara. Hoje, lidando com seu adolescente, lidando com seu filho que está entrando na adolescência, que você percebe mudanças de comportamento. Aqui nesse canal a gente vai falar muito sobre isso. Agora eu já te digo uma coisa, você não vai ouvir eu falando mal do seu adolescente, não. Não vai ouvir. Porque se eu falar mal dele, eu vou impedir que você... Tá? Se eu usar de argumentos pejorativos, eu vou impedir que você lide com ele da forma como você deve lidar. Certo? Então, se você chegou até aqui, deixa eu dizer quem eu sou. Tá? Meu nome é Sara Corrêa, eu sou analista comportamental e pedagoga. Pedagoga primeiro, que já sou formada há quase 19 anos. E analista comportamental foi o que eu encontrei, a maneira que eu encontrei de agregar a minha formação para que eu entendesse o que estava por trás do comportamento dos meus alunos. Por vezes eu recebia alunos que ora estavam bem e aí rendiam muito na escola, ora estavam muito mal e aquelas emoções, aquele comportamento interferia diretamente na sua forma de aprendizagem. O que é isso? Por quê? E aí eu fui buscar informações sobre o comportamento e cá estou. E a partir daí eu saio desse ambiente puramente escolar e passo a lidar com o seio familiar, porque é dali que vem. E às vezes essa mãe que está nesse seio familiar, ela muitas das vezes ela se cobra demais por não ter um filho que rende muito bem na escola, por não ter um filho que é obediente, por não ter um filho que ajuda em casa, que faz tudo em casa, que não responde pipipi, popó. E aí, como ela não entende por quê, ela começa a mergulhar nas suas próprias emoções. E aí ela fica frustrada porque não consegue. Essa frustração causa nela um tipo de comportamento que quem, além dela, recebe as agruras desse comportamento? O filho. E aí ele não é simplesmente um recipiente que só recebe. Ele dá também. Certo? Não é assim?
Ela fala, ele responde. Ela fala, ele responde. Mas é óbvio. Então vamos lidar primeiro com as nossas emoções, certo? Então nomeia aí, no seu dia a dia. O que você tem de emoção? É frustração? É raiva? É medo? Quais são essas emoções que permeiam o seu dia, principalmente quando você está lidando com seu filho? Linkou? Beleza. Botou ali, escreveu. Agora ação simples, amor. Perceba em você a posse dessa emoção. Vou te dizer. Acordou, tal, papá, foi falar com o filho alguma coisa, né? E ele respondeu de forma agressiva ou de forma irônica, né? E aí aquilo bateu em você. Opa, é neste momento que você precisa parar e entender o que você está sentindo. E aí você corre no teu papelzinho. O que eu tô sentindo? Ah, é raiva. É raiva. Aí você pensa assim, se eu reagir agora com raiva, o que pode acontecer? Ah, vai acontecer isso, isso e aquilo. Por quê? Porque você já sabe, porque você já reagiu várias vezes com raiva. Então você já sabe. E aí você... Ai, não. Então isso é a hora de... Anota aí. Usar o tempo de paz. Vou te ensinar como. Precisou falar alguma coisa, falou alguma coisa, houve uma resposta não muito boa, uma resposta irônica, uma resposta sarcástica, né, uma falta de respeito, enfim. Se isso acontecer no momento que você falar, essa técnica vai usar também. Mas ela é até um pouco melhor aproveitada se você fizer o seguinte: no momento em que você acordar, você já pensar, peraí, como é que eu tô me sentindo hoje? Hoje eu não tô muito bem. Hoje eu tô com raiva, sabe por quê? Porque ontem aconteceu isso e isso e aquilo. Hoje eu tô tranquila. Poxa, hoje eu tô bem. Então, internalize, entenda qual é a emoção que você tá naquele momento. Não, eu tô feliz, eu tô alegre e tal, papá. Beleza? O dia vai correr bem. E você sabe que corre bem. Porque a gente não é só uma emoção só. A gente não é linear e muito menos estamos em depressão para poder termos ali uma emoção equalizada que sempre é aquela, né, que está lá embaixo. Então, se você não está nesse período de depressão, você está emocionalmente estável, né, até relativamente estável, você pode dizer que você tem uma emoção, né, que você acorda acorda bem energizada e tal, mas que durante o dia acontecem certas coisas que dão aquele gatilho, ou da raiva, ou da frustração, ou do medo. Entendeu qual é? Use o tempo de paz. Como é que faz isso, Sara? Entenda primeiro como que você está, certo? Bom, aconteceu isso, opa, acabou com o meu dia. Não acabou com o dia, mas deu aquela virada de chave. Eu estava bem, agora estou mal. Por quê? Eu estou com raiva? Tô triste, tô frustrada, tô com medo, tô o quê? Ah, eu entendi. Como é que você vai usar o tempo de paz? Parando primeiro para entender essa emoção e não reagindo com ela, com base nela. Entenda que você precisa aguardar um tempo para você, o seu cérebro, entender primeiro como que você está. Essa emoção, ela se localiza numa determinada parte do nosso cérebro, que é lá no sistema límbico, que ela fica ali parada para poder te dar um start. Opa, mudou o negócio, você ficou triste, hein? Para você poder reagir de forma racional, você precisa esperar um tempo, entre 9 e 10 minutos, para que o seu córtex pré-frontal, que é a parte que fica aqui no cérebro, aquela parte que fica aqui na frente, então, essa parte diga para você assim, epa, mas não reaja, amor. Que se você reagir, não vai dar bom. Não vai dar bom. Então, você primeiro pensa, se você reagir dessa forma, como é que vai ser? Ah, vai dar isso e isso aqui. Então, você vai aguardar. Sara, isso dá certo? Dá 100% das vezes. Sabe quando que não dá certo? Quando você acha que isso é balela. Quando você acha
que quando você não responde à altura para o seu filho naquele momento, você está perdendo autoridade. Mas deixa eu dizer uma coisa, autoridade não é autoritarismo. E a gente vai falar sobre autoritarismo lá nesse canal aqui. Então vai fazer, clica ali, já se inscreve aqui no canal, que eu tô aqui para te guiar, para você primeiro se entender quais são as suas emoções, entender quais são aquelas lacunas abertas que foram programadas em nós e que hoje, de frente para os nossos adolescentes, a gente vê que elas surgem e você não entende por quê que você não está conseguindo lidar com o comportamento dele. E aí, por vezes, ou você desiste, como já peguei várias mães que já disseram claramente que desistiram dos seus filhos, ou você fica numa posição passiva porque você não sabe o que fazer. Então, para com esse negócio, acabou aqui. Parou com esse negócio, não sei lidar, agora você vai saber. Porque aqui nesse canal você vai saber lidar com o seu adolescente. Por quê? Porque você primeiro precisa lidar com você, para depois você saber administrar as emoções do seu filho. Porque você entende? Se você não sabe administrar a sua, como é que você vai administrar do outro? Não dá, certo? Então, para resumirmos, né? Para resumirmos, você vai fazer o seguinte: primeiro entender quais são as suas emoções, anotar ali bonita, anotar quais são as suas emoções, usar o tempo de paz, que é esse período entre 9 e 10 minutos, para poder entender quais são as consequências de você agir com base naquela emoção que você anotou. E aí, depois disso, você vai perceber que o seu cérebro vai dar uma outra alternativa mais racional para você. E pode ficar tranquila, você não vai perder autoridade, não. Você vai ajudar o seu filho a entender que as nossas emoções, elas podem fazer a gente tomar atitudes irreversíveis na vida. Eu tenho certeza que você conhece quais são elas, ou que você já tenha tomado, que, né, quem nunca, ou você conheceu alguém que por agir com base em emoção acabou trazendo para a própria vida consequências muito ruins, certo? Outra coisa, @eu.saracorreia é o meu Instagram. Já chega lá que todo dia tem informações novas, coisas interessantes, até com respeito à minha rotina também, minha rotina familiar. Eu que tenho 3 filhos, sou casada, sou casada já há quase 19 anos e tenho 3 filhos, Miguel, Laura e João. E aí lá no Instagram você vai me conhecer mais um pouquinho. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha te ajudado e fica aqui comigo. Aproveita, se inscreve, dá o like já nesse vídeo para o YouTube entender que aqui estamos falando sobre o futuro nosso e dos nossos filhos. Beijo, beijo.